E aí, como é que você está? Beleza? Esse aqui é o canal O Cara das Ideias. Meu nome é Euler Mendes e, assim, como é que eu posso te falar? Deixa o like aí. Caso você não goste do vídeo no final, você tira o seu like, mas deixa o like na confiança. Assim, se nada que eu colocar aqui, nada for de útil na sua vida, tira o like, beleza? Mas, por enquanto, deixa o like aí, compartilhe no final, tá? Assiste o vídeo primeiro. Compartilhe no final e se inscreva aqui no canal, tá? Para você não perder mais novidades que eu vou tentar agregar para sua vida, tanto financeira quanto pessoal, profissional, entendeu? As outras vertentes, assim, agora eu não lembro aqui de cor, mas coloca na sua vida aí, beleza? Compartilhe e se inscreva. Mas vamos lá, o que acontece? O Thiago Nigro, vulgo Primo Rico, fez um desafio no Instagram, tá? O desafio se chama os 5 tipos de pensamento, né? Que são guiados por princípios, enfim, mas são 5 níveis de pensamento. Ele fez um desafio no Instagram dele, eu achei o desafio, assim, fantástico, que pode te agregar bastante. Um desafio que eu vejo que pode pegar você do ponto A até o ponto B bem mais fácil, tá? E assim, eu sei que o vídeo está grande, tá assim maior do que você está acostumado a assistir, mas eu te prometo, vale cada segundo aqui. Se você pegar cada passo que eu estou falando para você e aplicar na sua vida futuramente, isso vai te poupar anos. Tô falando para você sério, se você não aplica, tá aplicando aqui, que eu vou falar para você, e aplicar na sua vida, isso vai te poupar anos de várias escolhas erradas, perca de time, enfim. Então, pegue nisso. Agarre nessa hipótese aí que posso te ajudar e vamos embora, beleza? Então vamos lá. Existem 5 níveis de pensamento, tá? Mas presta atenção, é o segredinho. O 5º nível, esse é especial, tá? Mas vamos focar nos últimos. Então fica aí porque o 5º nível é o mais foda de todos, hein? Mas vamos lá, o que acontece? O primeiro nível de pensamento, tá? É o pensamento que a maioria das pessoas tem, né? É o pensamento da média, o pensamento medíocre, né? Porque é o seguinte, nós sempre fomos doutrinados, né, a pensar de uma forma, né? Então, você pode ver que a maioria das pessoas em sua volta, elas pensam dessa primeira forma que eu vou te falar, tá? E tem, assim, várias situações, várias coisas que acontecem junto com isso, que faz as pessoas continuarem pensando assim, tá? Então, do pensamento do primeiro nível, o pensamento que a maioria das pessoas à sua volta tem, tá? É um pensamento que não vai fazer elas evoluírem. Geralmente as pessoas que estão nesse pensamento ganham sempre os mesmos salários que a maioria da população de um país. Então é um pensamento que não faz a pessoa evoluir, tá? Na maioria dos casos, né? Tem salvo suas exceções, mas vamos focar aqui na maioria dos casos, beleza? Mas vamos lá. Então, geralmente, no primeiro nível de pensamento, você é vítima de 5 situações que eu vou falar agora. A primeira situação que você é vítima é a mídia, tá? A mídia, ela meio que vincula para você situações, te mostra circunstâncias e você fica refém dela. Por quê? Se você não for tão crítico o suficiente, se você não conseguir pensar fora da curva, você vai ser induzido pela mídia, tá? Tanto na forma de pensar, quanto na forma de viver, quanto na forma de o que ir assistir, tá? Então, tem pessoas que não assistem mais jornal, não assiste mais televisão, tá? O modo que ela está vivendo agora é totalmente diferente. Por exemplo, a gente que vivia com medo, ou pessoas viviam com receio, ou as pessoas viviam travadas. Então a mídia, ela imputa isso na sua cabeça. Então a primeira forma aqui de pensar é a mídia, tá bom? Eu tô lendo aqui, tá? Vamos lá. Agora, o segundo vilão, assim, que te faz pensar no primeiro nível é a história. Repara para você ver. Quem conta a história, ou de quem você ouve a história, é dos vencedores. Você ouviu a história de quem ganhou lá a guerra? Foi dos Estados Unidos ou da União Soviética? De quem que você está ouvindo a história? De quem que você escuta mais sobre isso? Ou que você entende? É quem ganhou. Então, quem ganhou a guerra, quem ganhou... assim, a história é contada pelos vencedores, nunca pelos perdedores. Então você nunca vai escutar o outro lado, né? Sempre os vencedores contam do jeito deles, né? Pode ter sido, sei lá, a X, eles colocam, foi X vezes Y mais H, entendeu? Eu gosto de letras, sim, matemática, legal. Eu nunca gostei não, mas na hora eu comecei a gostar, porque eu comecei a ficar... Enfim, mas vamos focar aqui. Então é isso, tá? Vamos lá.
Então, o terceiro vilão é a injustiça, tá? A injustiça, ela coloca você num papel em que você, às vezes, não sai da sua zona de conforto ou espera coisas porque você está no pensamento de injustiça. Eu sei que a injustiça acontece para todo mundo, tem pessoas que têm mais justiça, outras pessoas têm menos injustiça, né, no caso, no mundo, mas se você sentar em cima dela e falar que você não pode agir, não pode dar seu máximo, não pode pensar de outra forma, você está fadado a pensar no primeiro nível, tá, hein? Beleza? O quarto vilão é a família. Infelizmente, a família, ela sim, ela te ajuda em algumas coisas, ela te dá uma base legal, mas ela também é uma das principais razões em que você está pensando no primeiro nível. Porque como é que eu posso dizer? Ela te estagna, tá? A família te estagna, deixa você estagnado em algumas questões, tá? E já porque é sua família, você aceita muitas coisas do que eles falam pra você. Muitos dos seus comportamentos é guiado pela sua família. A sua família imputa em você, muito do que você pensa, a sua família imputa em você, né? Então você tem que saber filtrar isso e ver como é que isso te atrasando, tá? Então vamos lá. Agora, o último vilão que faz você pensar no primeiro nível, ó, toca os tambores, é a escola. A escola, ela faz um trabalho de base em você, tá? Desde que você entra no maternalzinho lá, depois vai no ensino fundamental, ensino médio, ela faz um trabalho de base para você ficar pensando no primeiro nível. Assim, igual o Thiago Negro falou, né, o Primo Rico na live dele, que a burrice só pode ser planejada, porque não tem condição. Porque a maioria das escolas, não vou falar todas, né, mas a maioria delas, elas faz você focar no que você é ruim, e não faz você aprimorar nada do que é bom, não foca no que você é bom. Vamos supor, você, sei lá, em matemática, você anota 10, só tira 10, 10, 10, 10, 10, e você em português tira, sei lá, 5,5, 6, 6,5, é na média. Mas em que a escola vai fazer você focar? Vai fazer você focar no 6, entendeu? Que é o português. Então você vai tirar o máximo que você tem para poder, do matemática, para poder aprender português, por exemplo. Ah, uma coisa que eu quero perguntar para você é o seguinte: se você tivesse um filho, tá? Ou uma filha, enfim, seu filho, e ele tivesse nessa situação que fosse péssimo em português e muito bom em matemática, qual professor particular que você ia pegar para ele? É o de português, né? Pois é, de português, porque ele tá ruim em português. Mas não, isso deveria ser totalmente o contrário. Você deveria colocar um professor de português para ele passar, sabe? E um professor de matemática, você me virar um cão em matemática, para ele virar um cão, para ele pegar e regaçar com tudo, porque você viu que o ponto forte dele é matemática, por exemplo. Agora, vamos supor que eu dei um exemplo só de português, vamos supor que ele fosse ruim em 6, 7 matérias, e isso travasse ele para não potencializar o de matemática. Por exemplo, você durante a sua vida toda, eu sei que estou focando um pouco na escola, mas isso aqui é um ponto que te trava por vários anos. Você focou muito no que você era ruim em matemática, por exemplo, geografia, história, enfim, português. Aquilo que você focou, que você era ruim, qual que é o seu nível hoje disso? O que está te servindo que você focou que era ruim hoje? Para você, na sua vida atual, o que está te ajudando? O que você era ruim? E o que você era bom? No que você era bom, o que está te ajudando hoje? Acredito que não muito, porque o tempo que você poderia melhorar o que você era bom, você decidiu melhorar o que você era ruim. Então você está na média que todo mundo, você ficou na média. Por quê? O que ia te destacar para você voar no mercado de trabalho ou empreender, enfim, você não conseguiu isso porque o gap que você ia conseguir de conhecimento, você passou para o quê? Para português, para história, para geografia, sei lá, para ciências, e nunca para matemática, que isso tudo aqui de conhecimento que você dividiu nas outras poderia te dar, né, uma melhor situação na vida. Então, o que eu quero falar para você? A maioria das pessoas vão crescer, viver e morrer no primeiro nível de pensamento, porque temos esses 5 vilões que estão travando ela, entendeu? Estão travando elas, então presta atenção se algum desses vilões estão te travando, tá? Agora vamos lá, vamos pensar agora no segundo nível de pensamento. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes, tá bom? Vamos lá. O segundo nível de pensamento nada mais é que um pensamento em que você começa a antecipar. É o famoso prever o futuro, que a gente não prevê nada, né? Que o futuro ele pode mudar e muda muito, né? Pode não, ele muda muito, mas você consegue antecipar o futuro.
tá? O que é antecipar? Você vê o que está te esperando lá no futuro. Então, se eu agir dessa forma, o que está me esperando lá? Ou o que eu posso conseguir no que vai vir do futuro? É isso, é pensar no futuro. Porque se você vive no hoje, você não vai aproveitar o futuro. Ou se você é rico de mentira hoje, se você compra coisas bem caras, ou vive numa vida que não é do seu padrão, se você é rico de mentira hoje, você vai ser pobre de verdade futuramente. Então pensa nisso, tá? Então assim, para poder resumir, o segundo nível de pensamento o segundo nível de pensamento é aquela visão além do alcance, entendeu? Não sei se pegou a analogia aí, mas é a visão além do alcance. É o pensamento que vai tirar você da famosa manada, né? Da boiada, enfim, vai fazer você pensar diferente, porque você quer ser minoria, você não quer ser maioria. A maioria consegue o mesmo resultado, a minoria não. Você quer ter os resultados da maioria ou o resultado da minoria? Da minoria, né? Então, já que você quer ter o resultado da minoria, você tem que fazer o que a minoria faz, não o que a maioria faz. Então, se atente nisso também. Agora, para você entender quais são as pessoas que têm o pensamento de segundo nível, nós podemos colocar aí o professor de La Casa de Papel, né? O Lupin, da série Lupin, né? Caso não sei se você já viu, ele também tem um pensamento de segundo nível, tá? Agora, na vida real, sem colocar para série, né? Caso você não tivesse assistido essas séries, né? Não assistiu essas séries aí, assista para você poder entender o que é pensamento de segundo nível. Outro pensamento de segundo nível. Tem um filme também que chama Golpe Duplo. Uma cena lá que o Will Smith tá naquela mesa de pôquer, eu acho que no estádio de futebol lá americano. Aquela cena toda ali foi construída no pensamento de segundo nível. E do outros também que eu vou falar. Então, só pra você poder ver nessa questão. Agora, um caso real de quem pensa no segundo nível, vamos dizer assim, no seu trabalho, são jogadores de xadrez, por exemplo. Jogadores de xadrez, eles têm que antecipar ou prever várias jogadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadas na frente do seu adversário. E quem pensa mais no futuro e ver as possibilidades que vão enxergando, ele vence. Então, um bom jogador de xadrez é aquele que sim, sabe o fundamento, sabe, né, as várias jogadas, mas aquele que consegue mais antecipar. Então, você vê que é o seguinte, o futuro, ele não dá para prever, mas dá para antecipar. Enquanto mais longe você vê no futuro e quanto mais cenários você enxerga, você consegue antecipar o que vem para você, tá? Vamos lá, então pega essa visão aí, beleza? Agora vamos para o terceiro nível de pensamento. Para mim, o terceiro nível de pensamento não é tipo um nível a mais. Ele é como se fosse uma extensão, tá? Então, o segundo nível de pensamento, ele tem vertentes. Tem o terceiro, tem o quarto e tem o quinto, tá? Mas isso tudo aqui, para mim, o Thiago, né, o Primo Rico, ele colocou como se fosse outros níveis acima, mas para mim é como se fosse vertentes. Quem pensa no segundo nível, ele acessa várias vezes o terceiro, o quarto e o quinto, mas a base sempre é o segundo nível. Quem pensa no primeiro nível, ele não consegue acessar esses níveis aqui, mas quem pensa no segundo, ele consegue acessar todos os outros, beleza? Então vamos lá. O terceiro nível é a tendência secular. O que é tendência secular? Tá? Secular vem de século, mas geralmente pode colocar por décadas também. São movimentos que vão ocorrer durante a sua vida ou já estão ocorrendo, que você precisa prestar atenção. Tá? Por exemplo, uma tendência secular é da Kodak. Tá? Mas vou te falar o porquê da Kodak. Vamos lá. A tendência secular é o seguinte, beleza? Tem o nascimento, tem a desconfiança, tem a questão morre, a ideia morre, beleza? Depois tem o despertar e depois tem a realidade, beleza? Fechou? Então tem esses 5 ciclos, né, da tendência secular. Ela nasce, desconfiança, morre, desperta e a realidade. Ok, vamos voltar para a história da Kodak. A Kodak, você sabe, é uma empresa gigantesca, né? Ou era gigantesca, né? Depende do jeito que você vê, que faziam máquinas analógicas. Aí ela começou a desenvolver uma máquina digital, primeira máquina digital. Beleza, nasceu. Aí o pessoal foi vendo, né? Foi tendo desconfiança da máquina digital. Aí viu que não estava indo para frente, morreu. Depois a Kodak deixou de lado esse projeto, não investiu nem nada, porque viu que o que estava rendendo era o quê? Máquinas analógicas,
vendia aqueles filmes, aquelas coisas todas, que está dando dinheiro, e deixou engavetado, né? Não enxergou que poderia ser o futuro, beleza? Deixou engavetado ali. Aí o que aconteceu? Ah, você já sabe, né? As máquinas analógicas não, só analógicas. As máquinas digital, igual esse celular que eu estou gravando aqui, é igual o celular que você está me assistindo, ou esse computador que você coloca suas fotos, enfim, é tudo digital, né? A Kodak viu que no quarto estágio é o despertar, veio várias máquinas digitais, ela perdeu tempo, e agora a máquina digital é o quê? Realidade, não tem o que... Já está aqui, você viu que já deu certo. Então, o terceiro nível é você identificar, saber que existe essa tendência, tá? E o quarto nível de pensamento, tá? O terceiro nível é saber que existe tendência secular, e o quarto nível de pensamento é saber em qual dessas partes você está e qual dessas partes você pode beneficiar. Você viu que o quê? Sempre que ela nasce, ela tem uma questão de dúvida, sim, depois ela vai morrer, né? Ou ela pode sair das dúvidas, bem esfriar, depois ir para o despertar. Geralmente, se a Kodak tivesse colocado ali, quando a ideia morreu, ela deixar um pouquinho, um grupo pequeno tentando desenvolver alguma coisa, poderia dar errado? Poderia, mas se voltasse e despertasse, né, poderia dar certo, igual despertou. Por quê? Aquele momento o mercado ou o mundo não estava preparado para a máquina digital, mas depois estava. E aí, o que você fez com isso? Então, quando você vê a tendência e qual período ela está, você vai conseguir mais identificar isso. Geralmente, a tendência que eu vejo, a parte que eu vejo que você deve entrar, no máximo eu vejo que é o despertar, tá? Que quando começa aquele boom de novo, beleza? Mas não quando vira realidade. Realidade, você pode entrar, mas vai ser muito difícil para você brigar por um espaço, já que assim já é realidade, já está acontecendo aqui. Fechou? Voltando, né? O terceiro nível de pensamento, identificar uma tendência secular, tá? Secular. E o quarto nível de pensamento, ver onde você está nela. Joia? Joia. O Primo Rico colocou na live dele algumas coisas que eu vou ler aqui para vocês, mas o que acontece? Nós temos 3 cursos, tá? Que tem a maior quantidade de alunos, se não me engano, é administração, direito e pedagogia, uma coisa assim. Tem a maioria dos estudantes, são os cursos que mais tem estudantes, tá? No Brasil. E esses cursos que tem mais estudantes no Brasil estão totalmente fora do que o mercado, do que o mundo espera para frente, né? Pode ver o seguinte, o mundo está esperando o quê? Cenário de tecnologia, cenário de várias outras coisas, tá? Mas vou ler aqui para vocês o que é. Então vamos lá. Nós podemos dizer o seguinte, a tendência secular não é ou não condiz com o que a maioria dos jovens estão estudando. Então, qual que é a tendência secular que está, né, chegando, que a gente pode ver aí para o ano de 2025, né, ou para frente? O pensamento analítico, inovação, aprendizado ativo e estratégia de aprendizado, tá? Soluções de problemas complexos, pensamento crítico e analítico, criatividade, originalidade e iniciativa. Você está estudando para alguma dessas coisas? Não, né? Ou está? Se está, parabéns, mas acredito que possa ser que não, tá? E também profissões do futuro, eu vou nem falar aqui para você. Dá uma olhada, coloca aí profissões de futuro para 2030. Profissões de futuro para 2035. Dá uma olhada nisso. Quem queria ser um câmera para poder filmar aqueles filmes de ação e tudo mais, fez curso, gastou caro por um curso, né? Passou um pouquinho, agora tem drone. Agora o drone roubou o emprego dele, roubou entre aspas, né? Mas roubou o emprego dele. Então ele se especializou para alguma coisa, não viu a tendência que estava tendo drones, não enxergou que o quê? Não teve o pensamento de segundo nível e de terceiro nível que pode fundir drones com câmera, formou para alguma coisa e perdeu emprego, né? Então várias pessoas, não sei se você é o seu caso, né? Você está formando para uma coisa que você não terá emprego no futuro. Ou o seu emprego será super disputado entre só os tubarões vão conseguir a vaga. Você pode ver que algumas áreas aí que são assim. Se você acabou de ser soltou você na faculdade assim, você está formado, pronto, você não vai conseguir emprego. Em algumas áreas, porque ou você vai conseguir, vai ser pagar um salário mínimo e meio, no máximo 2, assim, você dando o seu máximo. Então presta atenção nisso, joia? Para ficar bem claro aqui, eu escrevi um texto para você, até que o Thiago também falou e tal, mas eu quero falar para você também, que eu acho interessante. Podemos observar que as pessoas estão se preparando para o presente e não para o futuro, por causa dessas revoluções tecnológicas.
Quando elas formarem, estarão com uma visão já ultrapassada do momento do mundo, ou seja, a maioria das pessoas vão se ferrar, né? Ele falou isso lá, tá? E você pode entender o seguinte, você pegou essa parte? Se você não olhar a tendência secular e não entender onde ela está, ou seja, se você não tem o pensamento de terceiro nível, o pensamento de quarto nível nessa questão, você vai se ferrar, entendeu? Você vai tender de novo a seguir um parâmetro aí na média, beleza? Então, beleza. Viu como é que isso é sério? Viu? Se agora você enxergou, eu acho que merece seu like agora, né? Agora você viu que você enxergou o seguinte, não sei se você está num curso bacana, ou se você já está querendo entrar em um curso, mas você viu que isso dita seu futuro? Que se você escolher para uma coisa que não é uma tendência secular, você está fadado a seguir a média. Se você aplicar o pensamento terceiro e o quarto nível, por exemplo, você vai poupar anos da sua vida, não estou brincando. Sei lá, você vai fazer 4 anos de uma faculdade, vai gastar dinheiro, gastar tempo. Mas 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos tentando conseguir um emprego, você não vai conseguir, vai sair da área. Então vai jogar, não vai jogar porque conhecimento sempre é interessante, né? Mas assim, esse conhecimento não vai fazer você passar para o próximo nível na questão de ter uma vida bem melhor em nada, tá? Por exemplo, eu conheço pessoas que nível superior que ganhavam menos do que eu ganhava no meu estágio. Eu fiz ciência da computação, tá? Então ganhavam menos que eu ganhava no meu estágio. Tem noção disso? E a pessoa formada já 1 ano e 1 ano e meio com experiência ganhando menos que eu já estava no estágio. Então é um pouco complicado isso. Tá? Ela ganhava menos que um salário mínimo. Entendeu? A metade, eu acho, sei lá, ou 60%, era bem pouco assim. E tinha que trabalhar demais, sabe? É surreal. Outra frase que eu peguei lá no Thiago Nigro, né, também deu uma mudada aqui, é o seguinte: quando as pessoas estiverem preparadas para o hoje será passado e muito menos tendência. As pessoas precisam alinhar os seus estudos para o futuro. Você entendeu? Para o futuro. Então vão comigo, vamos de volta para o futuro, vamos pegar uma pipoquinha, assistir aquele filme, porque, não, tô brincando, mas assim, vamos de volta no futuro comigo? Pega minha mão, vamos de volta para o futuro. É o futuro que as coisas acontecem. Eu não vou te prometer que vai ter skates voadores lá, mas eu prometo que você, não vou te prometer, lógico, mas se você seguir essa questão, você tem muita tendência de voar. Não vai ser o skate que vai ter o skate voador, é você que vai voar. Então, o 5º nível de pensamento seria a perpetuidade do DNA. E o que seria essa perpetuidade do DNA? Beleza? Vamos lá. Então é o seguinte, é aquilo que é natural. Você tem que pensar no que é natural, tá? Por exemplo, as plantas. As plantas, elas foram evoluindo naturalmente na parte desses milhares de anos até hoje, né? E elas vão continuar assim. A nossa espécie pode se extinguir, os outros animais também podem se extinguir, mas se tudo for acontecer naturalmente, as plantas vão continuar aqui, entendeu? Exceto se, sei lá, o Brasil não pode fazer essas coisas não. Bom, nenhum país pode fazer, mas vamos lá. Se os Estados Unidos e a China bombardearem o mundo todo, vai ser muita radiação e tudo mais. A tendência é que, vamos supor, se ficar um lugar bem ruim de viver aqui, tem chance as plantas ficarem. Mas se elas não ficarem, vai ser por quê? Porque teve um processo não natural. É a mesma coisa. Se você ir para academia todo ano, bonitinho, comendo bem, alimentando bem e tudo mais, você vai crescer, você vai ter um corpo legal, né? E se você parar de malhar por algum tempo, essa massa que você teve, essa inteligência muscular que você teve, vai perpetuar, tá? Agora, se você fizer isso à base de aplicar, né, coisas não naturais, igual bomba no seu corpo, por exemplo, você vai crescer muito mais rápido. Só que você está colocando sua saúde em jogo, está colocando seu bem-estar em jogo, entendeu? Colocando sua vida em jogo, entendeu? E quando você parar de aplicar aquilo, se você não usar das metas legais, você vai murchar todo, não vai ter aquela experiência que você fazendo as coisas naturalmente. Então, às vezes, o crescimento rápido pode ter uma queda muito mais rápido ainda, uma queda que você não vai conseguir subir de novo, tá? Então, o pensamento do 5º nível é esse, beleza? Vamos lá! Agora, para você que ficou até o final aqui, o Primo Rico, ele falou no vídeo o seguinte, que existe também o 6º nível de pensamento, que traduzindo significaria o 6º sentido. Uma coisa que é o 6º sentido é uma coisa que você não tem como explicar. Nós temos aqui a sua mente racional e uma mente que está do lado da sua mente que é irracional.
você consegue explicar o que é racional. O que é irracional você não consegue explicar. Beleza? Por exemplo, ele deu uma amostra lá pra gente do que significaria isso, né? Um grupo de bombeiros foram chamados para poder apagar um fogo. Então eles foram lá para poder apagar um fogo, tudo mais, tudo bem, tranquilo. O que bombeiro faz? Apagar fogos, né? Salvar vidas. Então eles estavam lá para isso, poder apagar o fogo e salvar as vidas de quem estivessem lá. Só que eles chegaram e viram que não tinha mais ninguém e era só apagar o fogo. Aí os bombeiros já começaram a tirar a mangueira e não sei o que, para poder apagar o fogo e tal. Aí ele viu que os homens dele estavam entrando lá, né? O tenente, né, dos bombeiros viu que os homens estavam entrando para lá. Aí ele sentiu uma coisa assim, falou que uma coisa não estava... Sentiu, né, sem explicar. Aí ele retirou os homens dele. Poucos minutos depois, tinha um fogo lá no porão, a casa desabou, né? E se ele não tivesse sido sentido, tá? Os homens dele teriam morrido, entendeu? E ele também teria morrido provavelmente, né? Então, o sexto sentido é inexplicável, tá? E para você poder alcançar o sexto sentido, igual ele deu o exemplo, né, de um tenente, que é um, né, enfim, ou ele também deu exemplo de pessoas do mercado e tudo mais, você tem que se expor muito a isso, acessar muito a isso. Não muito a isso, eu falo assim, você tem que estar num nível tão alto na sua área que o seu inconsciente, ele pensa por você, entendeu? O seu corpo, ele te dá sinais, porque você é tão envolvido naquilo, entendeu? Então, acho que é mais ou menos essa questão. Então, você viu aqui que as decisões racionais nem sempre são melhores do que as irracionais, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Como eu te falei novamente, deixe seu like e até a próxima. Ah, compartilhe para um amigo também, beleza? Até mais e tchau!